Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Aqui o mestre dos mestres. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre o seguinte assunto. Muitas pessoas me perguntam por que placas eletrônicas queimam. Eu escuto muito amigos meus, colegas, dizer o seguinte: eu estava assistindo minha televisão ontem e usei a televisão até umas 22 horas, desliguei a TV, fui dormir e hoje pela manhã, quando eu fui ligar, a TV não funcionou. Eu usei minha máquina de lavar ontem e fui usar novamente hoje e a máquina não funcionou. Deu um problema. Queimou a placa. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês por que é que isso acontece. Vou estar falando apenas alguns fatores. Existem vários, mas vou estar falando de alguns primários, outros secundários, que pode ocasionar a queima de uma placa eletrônica. O primeiro dos fatores principais é a queda de tensão. A queda de tensão pode queimar uma placa da seguinte forma: o equipamento está funcionando, a placa está lá, a placa está ligada, acontece uma queda de tensão e a placa dá um problema em algum componente, para de funcionar. Isso é uma das causas. Existe uma regra na elétrica que diz o seguinte: quanto menor a tensão, maior é a corrente. Vejamos o seguinte: se a placa está funcionando, houve uma queda de tensão, então a corrente aumentou e, consequentemente, se essa placa não suportar essa corrente, vai queimar. No segundo fator, nós temos a elevação repentina da tensão elétrica. Um aumento da tensão. A tensão é 220, aumentou para 230, 240 ou 250. É um outro fator que pode levar à queima de uma placa eletrônica, seja ela de qualquer equipamento. Um terceiro fator são as descargas na rede elétrica. Por exemplo, raios. Esses aí são fatais. Não tem nem como proteger. Raios, bateu na rede elétrica próximo à sua casa, é muito provável que queime alguma coisa que esteja funcionando, e muitas vezes nem precisa estar funcionando, basta estar conectado à rede elétrica. Necessariamente o equipamento precisa estar funcionando. Ele pode estar desligado, mas está conectado à rede elétrica e, consequentemente, pode levar à sua queima. Um outro fator: curto-circuito na rede de transmissão causada por objeto. Uma pipa cai na rede elétrica, causa um curto que pode queimar a sua placa do seu equipamento na sua casa. Isso é um dos fatores também. Como também outro tipo de interferências. Uma outra situação
é os desgastes pelo tempo de uso dos componentes eletrônicos da placa. Com o tempo que você começa a utilizar a placa e os componentes eletrônicos, capacitores, diodo, processador, circuitos integrados, diversos componentes que estão na placa vão se desgastando até que chega um momento que vai queimar. Simplesmente a placa vai deixar de funcionar pelo desgaste do componente. A placa está funcionando todo dia, está recebendo tensão elétrica e os componentes vão se desgastando, fazendo com que ela apresente um defeito a qualquer momento. Todo componente tem o seu desgaste, seja ele eletrônico, seja ele mecânico, tudo se desgasta. E com os componentes eletrônicos não é diferente. Com o tempo que você vai utilizando a placa para funcionar o seu equipamento, seja ele qual for, vai acontecer essa queima. Outras coisas também que pode acontecer, que pode queimar a sua placa, é umidade na placa, altas temperaturas no local onde a placa está trabalhando, baixas temperaturas, sujeiras na placa entre os componentes, pode causar um curto-circuito e consequentemente queima da placa ou de algum componente específico na placa. Corrosão. A placa já com bastante tempo de uso começa a criar corrosão. Vai criando corrosão e ela vai deixar de funcionar. No fator secundário, nós temos o seguinte: aonde a placa está trabalhando é num ambiente fechado, ela está instalada no equipamento, em um compartimento completamente fechado ou aberto demais, ela pode pegar água, alguma coisa pode ser jogada no equipamento e de repente molhar a placa, que por sua vez vai queimar também se molhar. A placa está funcionando, vai cair água nela e ela vai queimar. De que forma a placa está trabalhando? Tem esse detalhe também. A placa tem algum componente que necessita de ventilação, um transistor que aquece muito na placa. Essa placa aqui, por exemplo, ela tem um dissipador, porque alguma coisa, né, algum desses transistores aqui, quando estão funcionando, ele aquece um pouco. Então o calor precisa ser dissipado para que ele não entre em curto, não queime. A placa, se ela tem algum componente de ventilação, ela tem um cooler, por exemplo. O cooler é uma espécie de ventiladorzinho, fica ventilando algum componente. E de repente esse cooler parou, isso é um exemplo, pessoal. Deixou de refrigerar o componente entrou em curto e consequentemente a placa parou. A placa trabalha com componentes conjugados ou componentes de campo, vamos entender assim. Aqui está a placa e aqui fora da placa, conectado nos soquetes que existem aqui na placa, existem outros componentes. O que são? É motores, é bobinas. São componentes que podem entrar em curto e consequentemente danificar a placa.
algum componente que está conectado aqui, em algum local da placa, em algum soquete, que está fora da placa, não está na placa, e de repente está funcionando através da placa, que por sua vez eles entraram em curto, que por sua vez danificou alguma coisa aqui na placa, fazendo com que a placa pare de funcionar. Isso é bem interessante, pessoal. Qual o tempo de uso da placa? Quanto tempo a placa já tem? Porque quanto mais tempo ela já tem de uso, ela tem uma maior probabilidade de queimar pelo desgaste dos seus componentes. A placa está trabalhando sobrecarregada. Por exemplo, a placa era para ligar um motor, duas bobinas, aí de repente foi feita uma modificação na placa e para ligar mais coisas, em vez de ser só uma bobina ou duas, agora tem três. Era só para ter só um motor, agora tem dois. Foi feita uma modificação no equipamento, aproveitando a mesma placa para funcionar mais coisas. Então, são esses detalhes. Porque nesse caso a placa estaria trabalhando de forma sobrecarregada. Se ela foi feita para um motor e agora tem dois, se foi feita para uma bobina agora tem duas, é outro fator que pode levar também à queima da placa. Então, pessoal, eu citei alguns aí para vocês. Citei alguns fatores. Existem vários fatores. Citei alguns para vocês entenderem um pouco o que é que pode fazer com que uma placa eletrônica queime. Essa pergunta o pessoal sempre me faz. Por que é que a placa queima? Por que isso aqui que estava funcionando da placa e de repente a placa queimou? O que foi que fez a placa queimar? Eu sempre escuto muito isso daí, essas perguntas. E aí resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco para vocês entenderem o que é que pode ocasionar a queima de uma placa eletrônica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixo aí a todos um grande abraço. Nossos canais na internet é Simplex_Odonto no Instagram e Simplex Odonto, Simplex com X, no YouTube. Deixa o seu like lá, ativa o sininho. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!